Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente e boa notícia. Sim, meus irmãos, neste mundo em que nós vivemos, existe o Evangelho que o Senhor Jesus pregou. E o que qualifica esse evangelho é o fato dele ser genuíno, puro e simples. E é para este evangelho que você, eu e todos os nossos outros irmãos devemos voltar. Porque é a esse evangelho que devemos obedecer. É no evangelho genuíno que nós devemos permanecer na verdade dele. Nós devemos dar testemunho do evangelho genuíno do Senhor Jesus. É esse o evangelho que ele nos disse para irmos pregar ao mundo inteiro, a toda criatura. Então, meus irmãos, não há dúvidas de que o evangelho certo para as nossas vidas é o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Esse sim, nós temos que nos esforçar para entrar nele, para que ele possa também entrar em nossas vidas, para nunca mais sair. Para que possamos estar totalmente envolvidos e enredados pelo Evangelho genuíno. Para que assim a nossa vida possa viver de uma forma digna do Evangelho genuíno do Senhor Jesus. É isso que Ele quer, é isso que Ele espera de cada um de nós. Ele está nos dando essa oportunidade hoje de voltarmos para esse Evangelho. Porque se por um lado existe o evangelho genuíno, que é qualificado pelo fato dele ser genuíno, puro e simples, por outro lado também existe um outro evangelho que já foi muito além do evangelho do Senhor Jesus, que está por aí nas denominações. E a esse outro evangelho ele é qualificado de forma misturada, deturpada e pervertida. E por estar assim, não serve para a sua vida. É errado, é nocivo, causa mal, faz um estrago na sua vida, faz você morrer, perverte a sua consciência, a sua fé e vai te arrastando para coisas erradas, vai te afundando em ruína e perdição. Essas são as más consequências que acontecem na vida de todo aquele que está envolvido e enredado pelo evangelho misturado do padre pervertido. Então, agora, cada um de nós já sabemos diferenciar um do outro. A diferença entre o evangelho genuíno e o evangelho misturado do padre pervertido, nós já sabemos qual é. Já foi dito aqui. Agora, já sabemos, agora temos a oportunidade de escolhermos entre essas duas opções. Ou vamos voltar para o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus, ou vamos ficar ainda envolvido e enredado por esse outro evangelho misturado do padre pervertido. Então, a escolha é simples. Quem tem que fazer a escolha agora é você, sou eu. Eu já fiz a minha. E a minha escolha foi voltar para o evangelho genuíno. Por isso, eu saí das denominações, que é onde esse evangelho misturado do padre pervertido está sendo pregado por muitos homens que são conhecidos como pastores, bispos e apóstolos. Eles é que vêm pregando esse evangelho misturado do padre pervertido, que muitos estão tolerando de boa mente, achando normal, comum e aceitável. Coisa que não é para acontecer. Não deveria acontecer com ninguém. Ninguém deveria deixar que isso pudesse acontecer em sua vida. Mas está sendo levado por isso. E esse é um erro que você tem que parar de cometer. É hora de se purificar desse erro, se arrepender sinceramente e voltar, dar um giro de 180 graus e voltar para o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Aí sim, a sua vida em Cristo vai ser uma vida que viva
de forma digna do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado, e também de uma forma digna do Evangelho de Cristo. É isso que tem que acontecer. É isso que o Senhor Jesus espera que aconteça em sua vida. Mas para que isso possa acontecer, você tem que tomar a decisão certa hoje, que é baseado nessa mensagem aqui, na qual o Senhor Jesus está dizendo para você hoje voltar para o Evangelho genuíno. O tempo é agora, é urgente, é hoje. Faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para os anos futuros. Não, o tempo é agora. O Senhor Jesus quer que você faça isso agora. Então faça a sua escolha, para que assim você possa viver em obediência ao Evangelho do Senhor Jesus. Porque aqueles que não obedecerem de qualquer forma ao Evangelho do Senhor Jesus, esta pessoa sofrerá penalidade de eterna destruição. Será banido da face do Senhor e da glória do seu poder. É o que está escrito. Leia lá na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, logo no capítulo 1, você vai ver essa verdade. Muito clara e simples, para não deixar dúvida em ninguém e para colocar certeza de que você tem que voltar para o Evangelho genuíno, para obedecer ao Evangelho genuíno até o fim, com fidelidade. Porque se você agir assim, você estará sendo fiel ao Senhor Jesus até a morte. Então que isso possa acontecer com você, porque o Evangelho misturado para o pervertido está misturado com o comércio, com o misticismo, com o cristianismo, com outras doutrinas, com prosperidade financeira, com riquezas, com amor do dinheiro, com ensinos de demônios, com espíritos enganadores, com fábulas, com muitas coisas erradas e pervertidas e deturpadas que já tornaram esse Evangelho muito horrível, muito mau, muito nojento. É vergonhoso para cada um de nós isso. Não podemos continuar nesse Evangelho misturado para pervertido. Não podemos. Então, agora é hora de nos conscientizarmos de fato e de verdade que devemos voltar para o Evangelho genuíno, para que assim possamos viver todas as boas consequências aperfeiçoadoras que o Evangelho genuíno pode fazer em nossas vidas. Então, meus irmãos, isso é sério. Você tem que ver isso com seriedade, porque a vida em Cristo exige abnegação, exige seriedade, exige desprendimento. Principalmente você tem que se desprender agora. Você tem que se desprender agora desse Evangelho misturado para pervertido, para voltar ao Evangelho genuíno, para abraçar ao Evangelho genuíno, com firmeza, para que ele nunca mais possa sair de sua vida, e nem você possa sair desse Evangelho. Nunca se afaste da esperança desse Evangelho. Isso tem que acontecer com você. Então, agora que tudo já está sendo esclarecido, agora cada um de nós agora já tem a condição, a compreensão de fazer o que é certo. Porque fazer o que é certo depende de cada um de nós. É uma ação voluntária, espontânea das nossas vidas. Para que assim, porque ninguém pode ser forçado a voltar para o Evangelho genuíno. Ninguém pode ser forçado a sair do Evangelho misturado para pervertido. Não, o Senhor Jesus nunca vai fazer isso, nunca vai forçar ninguém. Mas Ele vai dar a oportunidade. E Ele está dando a oportunidade de nós fazermos isso hoje. Então, cada um de nós agora, de forma pessoal, tem que tomar essa decisão por si próprio, para o seu próprio bem. Porque tudo o que o Senhor Jesus faz é deixar a oportunidade para aqueles que quiserem. Aqueles que quiserem viver em Cristo piedosamente, têm que voltar para o Evangelho genuíno. Porque não existe outra forma de viver piedosamente no Senhor Jesus sem você estar no Evangelho genuíno. Não se engane, não se iluda. Se alguém te disse algo contrário disso que eu estou falando, é mentira.
Não acredite. Então acredite no Senhor Jesus. Ele quer o seu bem. E o seu bem está em você hoje voltar para o Evangelho genuíno. Então faça isso para que assim a sua vida possa ir cada vez mais se qualificando para que você possa um dia entrar aprovado no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Desqualificado. Sim, meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui vivendo neste mundo, no tempo que resta de nossa peregrinação, com os nossos corpos carnais e mortais, cada um de nós, vamos ter sempre algo que está em nosso corpo e que quer fazer com que nós possamos estar desqualificados. Porque aquilo que existe em nosso corpo nos assedia para pecarmos. Esse assédio é constante para que possamos pecar, para que possamos fazer alguma coisa que desagrade a Deus. Isso é uma luta constante, é um conflito constante entre a carne e o nosso espírito, porque são opostos entre si. Um vai nos tentar inclinar para o pecado e o outro vai tentar nos inclinar para a santidade, para a perfeição. Então, meus irmãos, existe sempre algo que pode nos estar desqualificando. Mesmo que nós pregamos, ensinamos para alguém que ele deve se santificar, nós não podemos se deixar cair no erro da hipocrisia de dizermos: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia, meus irmãos. Nós temos que dizer aquilo que fazemos. Nós temos que dizer para uma pessoa fazer aquilo que nós também fazemos. E não o contrário. Dizer para alguém, para ela fazer o que você diz e não aquilo que você faz, isso é uma hipocrisia. Não pode existir. Então, meus irmãos, nós temos que falar e fazer as mesmas coisas. Aquilo que a gente fala para alguém fazer, nós também devemos fazer igual aquilo que nós falamos, para que haja sempre essa concordância. Então, cada um de nós temos que nos qualificar. E para nos qualificarmos, temos que nos aperfeiçoar, temos que nos santificar, temos que nos armar contra essas ciladas do diabo, esse assédio do pecado que nos assedia. Nós temos que resistir ao pecado até ao sangue, como está escrito para fazermos, para que possamos pecar, mas o mínimo possível. O mínimo possível. Não podemos se tornar descontroláveis, que pecam toda hora, que ficam pecando toda hora sem parar. Não podemos deixar que esse assédio nos faça viver assim. É errado. Isso nos desqualifica. E para chegarmos no final de nossa carreira aprovados, temos que estar nos qualificando, nos aperfeiçoando, nos transformando de glória em glória, pela renovação da nossa mente que foi feita em Cristo Jesus. Então nós não devemos nos acomodar, não devemos nos acostumar, se conformar, se amoldar a esse assédio do pecado, que procura sempre nos desqualificar. Mas nós devemos nos qualificar cada vez mais, dia após dia, para que possamos estar aptos para sermos aprovados pelo Senhor naquele dia.
Então, meus irmãos, essa mensagem hoje é muito importante. Mas antes de ler a mensagem em si, que se chama Desqualificado, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras que falam sobre essa questão. Porque nós temos que nos qualificar naquilo que pensamos, naquilo que falamos e naquilo que praticamos. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui vai falar sobre aquilo que devemos fazer para nos qualificar, sobre aquilo que falamos e praticamos. E esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. Está escrito assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, aperfeiçoando-vos, ou melhor, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, meus irmãos, isso que está escrito aqui é para nos qualificarmos naquilo que falamos e praticamos. Isso foi dito para os irmãos da igreja em Éfeso. E é a mesma coisa que nós temos que praticar hoje. Porque essa palavra aqui também serve para a edificação de nossas vidas hoje. Para que possamos nos qualificar ainda mais. Para que essas práticas possam contribuir para o nosso aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento dos santos, para estarmos qualificados, para que quando chegarmos no final da nossa carreira, possamos estar aprovados pela prática de tudo isso. Então, meus irmãos, que isso que está escrito aqui possa ser útil para a sua vida, para a sua correção, para o seu ensino, para o seu aperfeiçoamento, para que você seja um perfeito homem de Deus, irrepreensível, que praticou tudo isso. E isso foi aquilo que contribuiu para que você estivesse qualificado como você tem que ser. Então, agora eu vou ler aqui o texto que vai falar sobre que nós devemos nos qualificar naquilo que também pensamos. Nós não devemos nos qualificar apenas naquilo que falamos e praticamos, mas também temos que nos qualificar naquilo que pensamos, ou seja, no nosso pensamento, no nosso modo de pensar, tem que ser qualificado. Então esse texto aqui vai falar sobre isso e está aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses. Está escrito assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, meus irmãos, se todas essas coisas estiverem ocupando o nosso pensamento, dia após dia, sem parar, isso vai nos qualificar. Vai qualificar o nosso modo de pensar, porque vamos pensar apenas naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável,
naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que tem boa fama. Se nós pensarmos nessas coisas, meus irmãos, dia após dia, sem parar, o nosso modo de pensar estará qualificado. E também, se existe alguma virtude e algum louvor, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Quando todas essas coisas estiverem ocupando o nosso pensamento completamente, perfeitamente, plenamente, o nosso modo de pensar, de falar e de agir, somado ao texto que já foi lido antes em Éfeso, se a gente somar isso tudo, o nosso modo de pensar, de falar e de agir estará totalmente bem qualificado. É isso que o Senhor Jesus quer que façamos, para estarmos bem qualificados, segundo o que Ele quer. Porque é isso que vai contribuir em muito para que sejamos aprovados, para entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, agora eu vou ler essa mensagem aqui, que se chama Desqualificado. E ela começa assim: está escrito, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, é em nosso corpo que estão a vontade da carne e dos pensamentos, que sempre agem de forma intensa para nos levar a cometer algum pecado que não agrada a Deus. E Paulo também passou por isso, mas ele escreveu que esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão. Com isso, ele quis dizer que reprimia as vontades do seu corpo, reduzindo elas à escravidão, para que essas vontades lhe ficassem submissas e não acontecesse o contrário, o que o faria perder as suas qualidades aperfeiçoadoras que ele adquiriu em Cristo Jesus. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, nós temos uma carreira que nos foi proposta, e até chegarmos no final dela, nós, a partir de hoje, temos que fazer a mesma coisa que Paulo fez para não se tornar desqualificado. Por isso é necessário que de nossa parte possamos esmurrar os nossos corpos para golpearmos as vontades da carne e dos pensamentos, que em nossos corpos sempre nos assediam com muita força para nos levar a cometer pecados. Por isso, temos que esmurrar essas vontades em nossos corpos, para que elas nunca consigam nos vencer. Porque se nós conseguirmos vencer essas vontades, elas se tornarão escravas dos vencedores, que seremos nós. E assim, não seremos desqualificados, mesmo que tenhamos pregado a muitos outros, para que sempre se mantenham qualificados. Está escrito: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meu irmão, Paulo conseguiu se manter qualificado, perseverando até o fim. Por isso ele receberá do Senhor, reto juiz, naquele dia, a coroa da justiça. Por isso, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, eu lhe digo que isso possa servir de estímulo para que hoje nós possamos também prosseguir mantendo a nossa qualidade, ou seja, aquilo que aos olhos do Senhor Jesus nos qualifique para sermos aprovados por Ele. Meu irmão, o Senhor Jesus deixou exemplos para seguirmos os seus passos, e se nós o imitarmos, praticando os seus exemplos, dia após dia, nós iremos fazer morrer tudo o que nos desqualifica, e assim estaremos nos aperfeiçoando, ou seja, nos qualificando, para que um dia possamos entrar aprovados no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, isso é muito bem claro o que o Senhor Jesus quer. Ele quer que você e eu possamos nos qualificar, possamos esmurrar o nosso corpo para reprimirmos, para reduzirmos à escravidão essas vontades loucas que às vezes nos levam ao pecado. Não podemos deixar isso. Não podemos dar lugar ao diabo para que ele comece a dar sugestões aos nossos ouvidos para fazermos isso ou aquilo, que é sempre algo errado. Não podemos cair nas ciladas, nas armadilhas que ele coloca à nossa frente para nós tropeçarmos, para nós cairmos, para nós pecarmos. Isso nos desqualifica, meus irmãos. Nos desqualifica no modo de pensar, falar e agir. Porque as 3 formas pelas quais nós pecamos é pelo modo de pensar, de falar e de agir. Então, tudo isso, ou seja, o nosso modo de pensar, de falar e de agir, tem que estar qualificado. E nós temos que nos esforçar para mantermos essa qualificação do nosso modo de pensar, de falar e de agir. Quanto mais nos esforçarmos para que isso aconteça, mais estaremos nos santificando, mais estaremos nos consagrando, nos edificando, nos fortalecendo espiritualmente, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, para ficarmos firmes contra esse lado do diabo. Temos que usar toda a armadura de Deus, meus irmãos, para resistirmos no dia mau. Então, meus irmãos, vamos agir dessa forma. Vamos começar a nos qualificar. Vamos começar a fazer morrer a nossa natureza terrena. Aquilo que está sempre tentando nos fazer pecar, nos fazer cair. Aquilo que quer fazer com que nós sejamos sempre desqualificados. Então, meus irmãos, vamos fazer isso, vamos combater isso, para que o nosso modo de pensar, de falar e de agir esteja qualificado sempre. Nós devemos ser santos, meus irmãos, em todo o nosso procedimento, em nosso modo de pensar, de falar e de agir. É isso que nos qualifica, para chegarmos no final de nossa carreira aprovados. Dia após dia tem que ser assim. Temos que agir como bons soldados de Cristo Jesus nessa guerra, nessa batalha, para vencer esse assédio do pecado. Temos que resistir ao pecado até o sangue, se for necessário, para não deixar que cada um de nós possa estar sendo desqualificado. Temos que fugir disso. Temos que fugir de tudo aquilo que nos desqualifica, que nos prejudica, que nos leva ao erro, ao pecado. Não podemos ceder em tempo algum. Não podemos deixar isso acontecer em tempo algum. Então, meus irmãos, agora o Senhor Jesus, com essa mensagem, nos dá esse objetivo de continuarmos a praticar as coisas certas e aprovadas por Ele. Porque é isso que vai contribuir em muito para que possamos estar qualificados, santificados, separados, sem julgo desigual algum, principalmente sobre o pecado, ao qual ou aos quais nunca podemos nos associar, nunca podemos nos deixar envolver e nem se enredar em tempo algum por nenhum pecado, porque isso tudo nos desqualifica, meus irmãos. Então, meus irmãos, agora que já recebemos essa mensagem do Senhor Jesus, agora é conosco. Ele quer ver uma ação efetiva de nossa parte para que nós possamos estar nos qualificando para chegarmos no final aprovado de nossa carreira. Então, meus irmãos, Ele quer santidade da parte de nossas vidas. Ele quer ver isso. Vamos agir dessa forma. Vamos fazer isso. Vamos nos qualificar para entrarmos aprovados no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já falou tudo hoje, para as nossas vidas hoje, para que assim aconteça conosco. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer, vamos fazer,
para que assim possamos viver de modo digno o Senhor Jesus para o seu inteiro agrado. É isso que Ele espera de nossas vidas. Vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém.